Abra sua Bíblia comigo, lá em Jonas, capítulo 1. O tema da conferência é o desafio continua. Nós vamos estar abordando bastante sobre missões. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, fique de pé no seu lugar em reverência à palavra, em nome de Jesus. Eu aguardo, os amados. Jonas está no finalzinho do Velho Testamento. Está perto de Obadias. Amém. Amém, igreja? Fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam à mar carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Atos 27. Eu preguei essa palavra pela manhã, num culto de domingo, aqui na igreja. Atos 27, versículo 27. Amém? A palavra de Deus fala assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. E quanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 266 pessoas ao todo, refeitos com a comida, e aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar-lhe o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e
alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde suas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer do soldado era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer, e ordenou que os soubessem nadar e fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançasse terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, Pai. Usa teu filho, Pai, com poder e graça para comunicar aquilo que o Senhor deseja para a igreja, Pai. Desde já eu estou na total dependência do teu Espírito, Pai. Eu não tenho nada para oferecer se não vier do céu, Pai. Ajude o teu filho, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Pode se sentar, filhos amados. Meus irmãos, o tema da minha mensagem é como olhar para a vida na perspectiva de Deus. Aqui está a história de dois homens, Jonas e Paulo, dois homens que foram chamados por Deus. Jonas foi chamado para ir até Nínive. Paulo estava sendo levado preso para Roma, para estar perante César. Dois homens chamados por Deus, mas dois homens com perspectivas diferentes. Nós vamos ver na história dois homens que são chamados por Deus, o mesmo Deus que eu e você servimos, mas dois homens com visões totalmente diferentes, com perspectivas diferentes. Nós temos que entender algo, igreja. O chamado de Deus para a igreja, o nosso chamado, ele é individual e ele é intransferível. O chamado de Deus para nós, ele é individual e ele é intransferível. O chamado de Deus. E Deus então chamou um homem chamado Jonas, um israelita, para ir até a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, e o povo assírio era um povo inimigo do povo judeu. Jonas, ele tinha ódio do povo assírio, e quando Deus fala, olha Jonas, vai até Nínive e clama para aquele povo, Jonas, ele falou, não. Jonas, ele preferiu pagar uma passagem, entrar no navio e ir embora para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Paulo estava sendo levado preso para Roma. E quando Paulo estava sendo levado preso, no capítulo anterior, meus irmãos, Paulo estava em Jerusalém. E alguns dos irmãos de Jerusalém falaram com Paulo, olha Paulo, não vá, porque o que te espera são açoites e prisões. Paulo, mas o Espírito Santo já tinha tocado ao coração de Paulo. Paulo obedece à voz do Espírito Santo e pega o navio e vai para Roma. Começa aí a história dos dois. Eu quero trazer alguns pontos, não quero me adiantar na introdução porque é um pouco longo. Os irmãos prestem bastante atenção. Olha só, Jonas não consegue amar os diferentes, só os iguais.
Jonas não conseguia amar o povo assírio, mesmo Deus chamando Jonas para ir até Nínive. Jonas, ele prefere fugir da presença do Senhor. Jonas, ele não consegue amar os diferentes, ele consegue amar somente aqueles que são da raça dele, somente o povo dele. A preocupação de Jonas era preservar Israel. Jonas não conseguia amar as pessoas diferentes. E nós hoje, como igreja, meus irmãos, nós estamos numa conferência missionária, e hoje a igreja tem sido como Jonas. Nós não conseguimos amar os diferentes, nós amamos só os que estão aqui nas casas. Não conseguimos. Não, missões, essa história de missões, pastor, isso é balela, pastor. Quantas vezes eu ouvi isso? É balela, pastor. Pregar, fazer missões, não, isso era no tempo antigo. Não, isso terminou em Paulo. Meus irmãos, o mandamento do Senhor Jesus para a igreja dele é: ide pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações. Esse é o mandamento para a igreja. E quando a igreja se recusa a fazer missões, quando a igreja se recusa a sair das quatro paredes, ela tem sido como Jonas. Paulo, ele pega um barco preso. Mas Paulo, ele amava sim o povo de Israel, porque ele era fariseu, circuncidado ao 8º dia, está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ele amava o seu povo, mas Paulo, ele queria levar o evangelho para todos. Ele queria que todos conhecessem o evangelho. Paulo, ele pregou para os gentios. Paulo, ele pregou para tudo o que ele conhecia de mundo. Ele levou o evangelho. Um só homem pregou na Ásia, pregou na Europa. Porque Paulo entendia que o evangelho que um dia encontrou ele não podia ficar só para ele tinha que levar as boas novas para os diferentes, ele tinha que levar as boas novas para os perdidos. E essa tem que ser a atitude da igreja de hoje. Meus irmãos, nós não podemos ficar só para nós temos que levar esse evangelho. Nós temos que sair das quatro paredes. Você não foi chamado apenas para sentar num banco. Não, esse não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você é que você vá e seja luz na escuridão. Ai de mim se não pregar o evangelho. Olha, meus irmãos, Jonas queria fazer a missão só entre os que ele gostava. A missão para ele era preservar Israel. Só o meu grupo vai para o céu. Paulo prefere perder para ver os israelitas salvos. Não é verdade, meus irmãos? Quando nós temos esse pensamento egoísta como Jonas, nós pensamos assim: eu conheço a Jesus, vou para o céu, o resto é resto. Para quê? Para que eu já vou para o céu mesmo? Está muito confortável para mim, eu já conheço a Jesus, eu já conheço. Para quê, meus irmãos? É bom ficar somente na igreja. Isso é um pensamento egoísta, meu irmão. Paulo não. Paulo, ele levava o evangelho. Ele preferia perder para que o seu povo seja salvo.
Ele preferia. Sabe por quê? Porque ele entendeu que um dia o amor de Cristo que entrou no coração de Paulo, que resgatou ele, um homem que era assassino de cristãos, o homem que perseguia a igreja, mas quando Paulo, ele teve um encontro com Cristo Jesus ali na estrada de Damasco, ele teve a sua vida mudada, e ele entendeu que a luz que ele viu falando, Saulo, Saulo, porque ele persegue, ele entendeu que essa luz também tinha que ser espalhada pelo mundo, tinha que ser espalhada para os perdidos. Ele não podia ficar só com essa luz para ele, mas ele tinha que ir, ele tinha que pregar esse evangelho, porque há vidas lá fora morrendo, porque há pessoas ali que carecem dessa luz. A luz, meus irmãos, não tem que brilhar na igreja, a luz tem que brilhar nas trevas, é lá fora que você tem que brilhar, é lá fora que você tem que mostrar quem é Jesus. É lá fora. É lá fora. Aqui é muito fácil, meus irmãos, nós levantamos a mão, nós cantamos, mas você tem que levantar a mão, é no seu trabalho, você tem que levantar a mão, é na sua família, é na sua casa, é na faculdade, é lá que as pessoas têm que ver a luz em você, é lá que as pessoas têm que ver os seus olhos brilhando, é lá. É lá. O que o mundo precisa é de Jesus, é dessa luz. Olha, a viagem de Jonas é sem propósito. Paulo sabe para onde vai. Jonas, ele foge da presença do Senhor, pega um barco, vai para Tarsis, sem propósito nenhum, porque não foi isso que Deus mandou Jonas, não foi isso que Deus chamou Jonas. Deus chamou Jonas, Jonas, vá para Nínive. E assim muitas vezes na nossa vida, quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós estamos fora do propósito do Senhor, meus irmãos, nós batemos cabeça na parede. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, da vontade de Deus, meus irmãos, nós estamos como Jonas. Nós estamos vivendo uma vida sem propósito. E eu quero dizer para você, meus irmãos, só há propósito quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. E se Deus mandou você ir, você vai. Vá. Obedeça. Você pode, se Deus te mandar para qualquer lugar dessa terra, meu irmão, vá. Vá. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, o lugar que Ele te mandar vai ser o melhor lugar da sua vida. Vai ser o melhor lugar da sua vida. Sabe por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Você está diante do propósito de Deus. Igreja do Senhor. Igreja, nós temos que andar debaixo do propósito de Deus. A igreja, meus irmãos, nós não fomos chamados para fazer festas, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, meus irmãos. É para pregar esse Evangelho que transforma, meus irmãos. Nós fomos chamados para isso. Paulo sabe para onde vai. Paulo sabia. Paulo estava preso no navio. Mas Paulo, mesmo preso, meus irmãos, ele estava tranquilo.
Sabe por quê? Porque ele sabia para onde ele ia. Mesmo com os irmãos da igreja de Jerusalém falando: olha, Paulo, não vá não, que espera você açoites e prisões. Ele estava tranquilo, porque o anjo do Senhor já tinha aparecido para ele na noite, já tinha falado com Paulo. E Paulo sabia que estava diante da vontade do Senhor, mesmo preso, mesmo sabendo que ia para uma prisão. Paulo estava tranquilo, meus irmãos. Quando a igreja está no propósito de Deus, pode vir os terremotos que vêm, pode vir as dores que vêm, meu irmão, mas nada nos abala, porque nós estamos no propósito de Deus. Pode vir o que for. Quando a igreja entende o seu propósito, quando a igreja entende para qual foi chamado, meu irmão, acabou. Pode nos perseguir, pode vir o sofrimento, pode vir as dores, pode vir as acusações, mas nós estamos tranquilos, porque nós sabemos que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Esse homem estava preso, meus irmãos. Esse homem, na frente dele tinha um soldado vigiando ele o tempo todo, mas ele estava tranquilo. Sabe por quê? Porque para Paulo, ele não olhava as circunstâncias a qual ele estava. O importante era pregar o evangelho. Igreja do Senhor, não olhe para as circunstâncias. Não olhe: ah, pastor, eu vou pregar, eu estou passando por tantas coisas na minha vida, você não sabe como é que está a minha vida. Eu quero falar para você, meus irmãos, das 13 cartas paulinas, 5, ele estava numa prisão, e ele nunca olhou as circunstâncias, ele somente queria estar debaixo do propósito de Deus. E quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, meu irmão, pode nos prender, que nós vamos estar tranquilos, meus irmãos, porque pode prender o homem, mas ninguém prende o Espírito de Deus. Ele é livre, meus irmãos, ele é livre. O Espírito de Deus, ele é livre, ele é livre. Olha, Jonas usa a sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Jonas não estava preso. Jonas, então, ele usa a sua liberdade para quê? Para fugir. E a pergunta que fica para a igreja: o que você tem feito com a sua liberdade? O que você tem feito com a sua liberdade? Será que você tem fugido do propósito de Deus? Será que tem sido como Jonas? O que você tem feito com a sua liberdade, meus irmãos? Jonas, ele aproveitou a sua liberdade, foi embora. Eu não vou mesmo para Nínive, eu não vou pregar em Nínive mesmo, eu vou embora. Olha como Paulo fala. Olha só, meus irmãos. Jonas, quantos hoje estão fugindo de Deus, fugindo dos compromissos, fugindo do trabalho, tomando navios para Tarsis? Deus quer que você faça a sua vontade, mesmo só, mesmo doente, mesmo perseguido, mesmo incompreendido, mesmo preso. Olha só, Paulo era prisioneiro de Cristo. A sua prisão fazia parte do plano de Deus. Paulo, mesmo preso, meu irmão, ele estava fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o dono da obra é Deus. O dono da igreja é Deus, meus amados. É Deus. Paulo, mesmo preso, meus irmãos, ele estava nas cartas prisionais,
ele estava escrevendo cartas para a igreja. Em Filipenses vai relatar, meus irmãos, que Paulo preso, ficava um soldado pretoriano na frente dele, e turno. Nero achou assim: eu prendi o cara, eu prendi o líder dos cristãos, acabou essa história de Jesus. Nero achava isso. Paulo, mesmo preso, sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele ganhou toda a guarda pretoriana para o Senhor Jesus, meus irmãos. Mesmo na cadeia, meus irmãos, mesmo preso, ele ganhou toda a guarda pretoriana para o Senhor Jesus, meu irmão. Ele preso, ele podia muito bem estar fazendo biquinho assim, ó. Eu estou preso, Senhor, eu vou pregar nada não, eu não vou pregar nada não, Senhor. Ele preso, ele ganhou toda a guarda pretoriana para o Senhor Jesus, meus irmãos. E muitas vezes nós estamos livres, nós temos liberdade, meus irmãos, e nós não obedecemos ao Senhor, nós não evangelizamos, nós não pregamos, nós ficamos calados. Nós escondemos debaixo de uma sala de faculdade. Nós aceitamos tudo que um professor de faculdade fala. O que você tem feito com a sua liberdade, igreja? Você não tem o que temer não, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja ousado no Espírito Santo, igreja. Ai de mim se não pregar esse evangelho. Olha só, Jonas entra no barco para se alienar, Paulo entra no navio para se integrar. Jonas usa o mecanismo de fuga, o sono, não quer pensar, não quer refletir. Jonas, os marinheiros lá, tudo com medo por causa da tempestade, Jonas está lá no porão, dormindo como se nada tivesse acontecido. E é isso que tem acontecido com a igreja do século 21, ela tem dormido. Ela está num sono. Isso tem acontecido, meus irmãos, com a igreja do século 21. Nós estamos vendo templos cheios, e nós achamos, isso é avivamento, olha como é que a igreja está cheia, olha como que cresceu tanto os irmãos na igreja. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que a igreja ela tem vivido num sono. Porque, meus irmãos, eu andei reparando, a maioria dos temas de missões é desperta a igreja. Por que esse tema desperta? É porque alguém está com sono, não é verdade? Desperta. Isso aqui, meu irmão, não era nem para a gente estar sendo pregado. Isso aqui é um mandamento do Senhor Jesus para a igreja. Se você ler a Bíblia e entender, meus irmãos, você vai entender que o nosso Deus é um Deus missionário. Se você pegar a Bíblia do Velho Testamento até o Novo Testamento, é missões, meu irmão. Não tem para onde fugir, não. E hoje, meus irmãos, nós temos vivido um sono. Nós temos preocupado com as coisas daqui de dentro e temos esquecido do principal, que são os perdidos lá fora. Nós estamos preocupados com nós mesmos, só com os nossos problemas. Só com nós. E nós temos esquecido. Nós temos esquecido os de fora, meus irmãos. Jonas para ele, o povo de Nínive, deixa esse povo para lá, eu vou dormir aqui. O povo de Nínive não merece o amor de Deus, não.
Olha Paulo entra no navio para se integrar. Paulo, meu irmão, preso. Paulo não perdia tempo não. Ele já estava se integrando com os soldados. Ele faz amizade com o centurião. Ele começa a trazer palavra para o povo do navio. O povo do navio começa a falar: olha, esse cara é diferente. Ele começa a se integrar ali com as pessoas do navio, com aqueles soldados. E é assim, igreja, que nós fomos chamados para nos integrar. Nós fomos chamados para isso, meus irmãos. Você foi chamado para ser influência no seu lugar, não influenciado. Nós fomos chamados para isso, igreja do Senhor, para se integrar, para ser influência. Paulo no navio preso, mas ele estava se integrando, ele não perdia tempo, ele estava ganhando ali o povo, ele estava trazendo palavra de conforto, ele estava trazendo palavra de consolo, e é assim que tem que ser a igreja do Senhor, aonde você estiver, meus irmãos, você tem que ter sempre uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Olha, Paulo se integra, conhece a todos, conversa, conquista, influencia. É assim que nós temos que ser, meus irmãos. Temos que ser dessa forma. Aonde nós formos, igreja, aonde Deus te colocar, você tem que ser influência, meus irmãos. Sabe? Aquelas pessoas assim, elas têm que vir procurar em você e falar assim: olha, ora por mim, você tem algo diferente que eu não tenho, os seus olhos brilham diferente, olha, eu quero o brilho dos seus olhos, olha, você fala diferente, olha, as suas atitudes, você não são como os outros, as suas atitudes é diferente. É assim que nós temos que ser, igreja. Nós temos que ser influência nesse mundo. Não é o mundo que tem nos que influenciar, não, meus irmãos. Esse mundo não tem nada que presta para nós, não. Nós estamos estragados para esse mundo, meus irmãos. Influência. Interagir. Olha, Jonas não ora nunca. Paulo entra no barco e ora por todos. Jonas, ele continua dormindo, nem orar ele quer. Paulo não. Paulo, ele entra no navio e ele começa a orar por todos, meus irmãos. Oração, meus irmãos. Oração. Precisamos orar, meus irmãos. Precisamos ter um fervor espiritual, meus irmãos. Precisamos estar clamando a Deus. Uma vida de oração, igreja. Não podemos estar dormindo no ponto. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós estamos cansados com trabalho, com família, com tantas coisas, e não oramos, e quando vamos orar, deitamos na nossa cama e dormimos, não temos uma vida de devocional, não temos uma vida de oração. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, somos crentes inconstantes, porque esquecemos dessa disciplina, oração. Igreja, Deus manifesta o seu poder quando a igreja está de joelhos, quando a igreja é humilde e reconhece que o poder é de Deus. É oração, igreja, é joelho no chão, é orar, mas não orar somente por mim, por eu não, é orar
é orar para que o Evangelho se espalhe no mundo, é orar para que a igreja frutifique em toda boa obra, é orar para que todos conheçam o pleno conhecimento do Evangelho, é para que Deus alcance todos os corações. Essa tem que ser a oração da igreja. Oração. Paulo, meu irmão, ele entendeu, tem 266 pessoas no barco, eu vou orar, estamos todos com medo por causa da tempestade, mas eu vou orar por eles, eu vou orar. A tempestade muitas vezes vai vir na nossa vida, meus irmãos, mas coloque o joelho no chão, meu irmão. A tempestade não dura para sempre não, ela passa, meu irmão. Ela passa, meu irmão. Ela passa. É joelho no chão e rosto no pó. É humilhar na presença do Senhor, meus irmãos. Houve um avivamento em Cali, na Colômbia, meus irmãos. Cartel de Cali dominava ali, um dos maiores cartéis do mundo, meus irmãos. Quando um pastor se propôs chamar todos os líderes ali das igrejas, e junto ali a igreja, num estádio de futebol, fizeram uma vigília, orando ao Senhor, meus irmãos, orando. Um lugar, meus irmãos, em Cali, era assassinato todos os dias, era morte, os jornais estampavam. Mas quando nesse dia, meus irmãos, a igreja se uniu, a igreja entendeu o propósito pela qual foi chamada, os pastores se uniram, deram a mão um para o outro e passaram a madrugada orando por Cali, orando pela igreja do Senhor, meus irmãos. No outro dia, no jornal da Colômbia se relatou que não houve nenhum assassinato. Sabe por quê? Porque a igreja estava de joelho. A igreja estava orando. Oração, igreja. Olha, Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento, a tempestade, vê a natureza, apenas sabe que vai chegar. Um homem em fuga é caçador da tempestade e atrai a tragédia. Jonas. Os marinheiros acordam Jonas: homem, como é que você está dormindo aí? Nós estamos prestes a morrer e você está dormindo. Clama a teu Deus. E Jonas então entende que ele estava fora do propósito de Deus, fora do chamado de Deus, e Jonas entende que ele é o causador da tempestade. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, quando nós estamos fora do propósito de Deus, da vontade de Deus, o que vem sobre nós é tempestade. Aí depois nós falamos assim: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que, Deus? Porque nós estamos fora do propósito dele. Não é isso que Deus tem para você. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. O que ele trouxe para a vida dele foi tempestade. E Jonas, sabendo disso, que ele era o causador da tragédia, ele fala: sou eu, a culpa é minha. Mas olha Paulo vê o vento, a tempestade, vê a natureza, apenas sabe que vai chegar. Olha Paulo, a tempestade está vindo ali, e Paulo está o quê? Tranquilo. Sabe por quê? Porque ele está no propósito de Deus, meus irmãos. Quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, pode vir a tempestade que for, mas você não vai sair do seu lugar, porque Ele é a rocha inabalável. Pode vir o que for, meus irmãos, se você está na vontade de Deus, no propósito de Deus, meus irmãos. Paulo, ele estava no barco, a tempestade vindo, ele estava olhando para a natureza, ele estava tranquilo, porque ele sabia que ele ia chegar, ele sabia aonde Deus queria ele.
E quando eu e você sabem o que Deus quer de nós, meus irmãos, pode vir a tempestade que for, meus irmãos, mas nós estamos tranquilos, igreja, porque nós sabemos aonde nós vamos chegar, nós sabemos que nós vamos chegar. E o que espera nós, meus irmãos, é a coroa da vida. O que espera por nós, meus irmãos, é a nova Jerusalém. Eu posso estar passando dores e sofrimentos nesse mundo, eu posso estar sendo perseguido por causa de Cristo, eu posso estar sofrendo, mas eu sei que eu vou chegar na Jerusalém celestial, eu sei que eu vou estar com o amado da minha alma, eu sei que eu vou chegar porque eu estou debaixo do propósito dele. Glória a Deus, meus irmãos. Eu sei. Olha, Jonas quer ser jogado no mar. Paulo está apaixonado pela vida. Jonas quer morrer, prefere morrer do que obedecer. Ele foge de Deus para os braços da morte, em vez de fugir da morte para os braços de Deus. Jonas, ele reconhece que ele é o causador da tragédia. Ele fala assim: eu prefiro morrer, me lancem no mar. Jonas prefere morrer do que obedecer a Deus, meus irmãos. E muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós somos assim. Eu prefiro morrer, mas eu não perdoo aquele irmão, não. Eu morro, mas eu não dou perdão. Meus irmãos, se você tem que perdoar nessa noite, libere o perdão. Não seja Jonas, meus irmãos. Não seja Jonas. Libere perdão. Se você entendeu a cruz, meus irmãos, se você entendeu o amor de Jesus, você entende, meus irmãos, que você tem que perdoar. Jonas não. Ele prefere morrer, me lancem no mar. Mas olha Paulo. Paulo está apaixonado pela vida, meus irmãos. O homem estava preso, mas ele estava apaixonado pela vida. Paulo, ele sabia que ia chegar em César. Paulo sabia que ia ser preso, ia ser lançado numa masmorra. Paulo, ele ia ser decapitado, ele ia perder a cabeça, ia ser abandonado por todos, onde ele vai dizer isso lá em 2 Timóteo capítulo 4. Mas ele era um apaixonado pela vida, meus irmãos. Sabe qual que é a diferença? Ele não olhava as circunstâncias, meu irmão. Pare de olhar as circunstâncias da sua vida, meus irmãos. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, meus irmãos, você se torna um apaixonado pela vida. Você perdoa, você ama qualquer pessoa, meu irmão. Quando você olha para Jesus, meus irmãos, a sua vida é diferente. A sua perspectiva é diferente, meus irmãos. Paulo estava preso, mas ele era um apaixonado pela vida, e ele demonstrava isso nas suas atitudes, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, a vida é bela. Viver para Jesus, meus irmãos, é a maior aventura que um homem pode experimentar nessa terra, meus irmãos. Estar no centro da vontade de Deus é ser um apaixonado pela vida. Vida. Ele era um apaixonado, meus irmãos. Mas ele entendia também, morrer é lucro. Viver é Cristo. Ele entendeu. Se eu continuar vivendo,
é para a glória de Deus, eu vivo para Cristo, viver é Ele. Mas se eu morrer, melhor ainda, eu vou estar com Ele. Eu vou estar com Ele, meus amados. Viver é lucro, morrer é lucro, viver é Cristo, meus amados. Quando nós temos essa ideia, meus irmãos, que viver é Cristo, meus irmãos, não é a minha vontade, não é o meu eu, não é os meus planos, não é os meus sonhos, mas é os sonhos de Deus, é os planos de Deus, é a vontade de Deus, meu irmão. Eu entendo que viver é Cristo. Eu entendo tudo isso, meus irmãos. E se eu morrer, melhor ainda, eu vou estar com Ele, com o amado da minha alma. Eu vou estar com o amado da minha alma. Olha, sério, Jonas perde o respeito de todos. Paulo conquista o respeito de todos. Jonas, ele reconhece que ele é o causador. Ele fala, me lança no mar. Sabe por quê, meus irmãos? Ele perdeu o respeito de todos. Ele não tem mais credibilidade. Ele entende que ele é o causador. Ele perdeu a credibilidade. Ele fala assim, me lance no mar. Me lance. Mas olha Paulo, meu irmão, Paulo, ele conquista todos. Olha a diferença, e quando ele perde a credibilidade, o outro conquista a todos, meus irmãos. Olha só, Paulo se torna um homem mais livre do navio. Um homem que estava preso, ele se torna um homem mais livre do navio, meus irmãos. Um homem mais livre. O que eu quero dizer para os irmãos, que Paulo, de prisioneiro, ele se tornou líder do navio. Líder do navio, de prisioneiro para líder, a ponto quando os soldados falaram assim, olha, vamos matar os prisioneiros, o centurião se levantou e falou assim, Paulo, esse você não mata não, porque o centurião sabia que Paulo tinha algo diferente, o centurião sabia que Paulo tinha um Deus vivo na vida dele. Paulo conquistou a todos, meus irmãos, todos, o respeito de todos, mesmo preso, ele se tornou o homem mais livre do mundo. É como eu digo, meus irmãos, podem colocar algemas de nós, mas ninguém prende o Espírito Santo de Deus. Ele é livre para soprar nos corações, ele é livre para convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra é dele, a gente é apenas um instrumento, e Paulo entendeu isso. De prisioneiro para líder. Eu quero dizer para os irmãos, meus irmãos, se você tem um chamado, você não precisa fazer força nenhuma para ser líder. Se Deus tem liderança para você, Ele te coloca. Ele te coloca, meus irmãos. Se Deus tem um chamado para você, para ser líder de qualquer coisa, meus irmãos, você não precisa puxar saco de ninguém. Não precisa, meus irmãos. Se Deus tem algo para você, Ele te coloca. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus. Olha, Jonas é vomitado no mar em Nínive e prega com raiva. Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha. Um prega em amor, que é a destruição. O outro ora pelos enfermos e leva eles ao evangelho. Jonas é engolido por um peixe grande. Jonas ora dentro do ventre do peixe,
Deus ali ouve a oração de Jonas e o peixe vomita Jonas lá na praia de Nínive. E Jonas vai ali, prega com raiva. O que eu quero dizer para a igreja é uma coisa, meus irmãos: tudo que você fizer para Deus, faça com amor. Se não tiver amor no coração, não faça, igreja. Que a motivação do nosso coração seja o amor em tudo que nós fizermos, meus irmãos. Em tudo que nós fizermos, faça para Deus com amor, meus irmãos. Se Deus te chamou para pregar em qualquer lugar, meus irmãos, faça com amor. Se Deus te chamou para cantar, para louvar aqui à frente, faça com amor. Se Deus te chamou para pastorear, faça com amor. Se Deus te chamou para o ministério, faça com amor, não por obrigação, não com raiva. É por amor, meus irmãos. A motivação do nosso coração tem que ser essa: amor. Se não tiver amor, de nada vale. É amar. Olha como é que são os propósitos de Deus. Paulo, ele pega um navio para Roma, mas Deus, ele tinha agendado com o povo da ilha de Malta primeiro. O navio para numa ilha chamada Malta. Paulo, ele vai até essa ilha, meus irmãos, e ele prega o evangelho, mas ele não prega com raiva, ele prega com amor. Ele passa 3 meses naquela ilha ali, cuidando dos doentes, pregando o evangelho, meus irmãos. Ele ganha toda aquela ilha para o Senhor Jesus, meus irmãos, porque aquele homem tinha um amor pelos perdidos, aquele homem tinha um amor pelas vidas, meus irmãos. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós entendemos o que Jesus fez na nossa vida, meus irmãos, nós pregamos o evangelho, nós entendemos que os outros precisam saber. Deus fez de uma tempestade para que Paulo chegasse numa ilha chamada Malta, para que aquele povo conhecesse a verdade de Jesus, conhecesse que Jesus é o único Senhor e Salvador. Deus usa uma tempestade para fazer a vontade dele. Sabe aquele versículo que está lá em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Esse versículo, meus irmãos, não é para todos, é só para aqueles que amam a. Muitas vezes a gente não entende as tempestades da nossa vida, mas a gente entende que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E cada momento que você está passando na sua vida, sabe o que está acontecendo, meu irmão? O Espírito Santo está formando o caráter de Cristo em você. Está sendo formado o caráter de Cristo na sua vida. Todas as coisas, meus irmãos. Eu já estou encerrando. Olha, Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma erva. Paulo é mordido por uma cobra e não dá a mínima importância. Jonas dá mais importância a uma árvore do que a 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Paulo é picado por uma víbora. As pessoas rotulam como assassino, mas ele sacode a víbora no fogo e continua o seu ministério. Olha a diferença, meus irmãos. Jonas, ele prega, ele senta debaixo de uma árvore, aí vem uma lagarta ali, morde aquela árvore ali murcha, e Jonas está irado, está com ódio. Jonas ama mais uma árvore do que pessoas.
E quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim? Nós amamos mais objetos do que pessoas. Nós amamos mais o nosso carro do que pessoas. Engraçado, você já viu isso, meus irmãos? Quando há uma batida de carro, a primeira coisa que você fala assim: aconteceu alguma coisa com o carro? Verdade, meus irmãos? Meus irmãos, não ame objetos, ame pessoas. Deus te chamou para você amar o irmão que está do seu lado aí. É ele que você tem que amar, meu irmão. É ele que você tem que amar, meus irmãos. É essa pessoa do seu lado aí que você tem que amar. Deus não te chamou para você amar carro, amar casa, amar roupa, amar dinheiro. Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para amar pessoas. Deus vai vir buscar pessoas. Deus não vai buscar carro, Deus não vai buscar casa, nada disso. Deus vai vir buscar a sua igreja santa, imaculada. Pessoas que Deus vem buscar, meus irmãos. É pessoas que Deus busca. Não é coisas, não é objeto. Não seja apegado a isso, meus irmãos. Paulo é mordido por uma cobra e não dá a mínima, meu irmão. Paulo chega em Malta, uma cobra pica ele. O povo começa a falar: você é um assassino. Paulo, sabe o que ele faz? Ele sacode a cobra assim no fogo, a cobra morre, meu irmão, e Paulo continua seu ministério. Eu quero dizer para você, meus irmãos, muitas vezes no nosso ministério, na nossa vida, sempre tem aquelas cobrinhas querendo nos morder. Sempre tem aquelas cobrinhas querendo nos morder. Faça como Paulo, meus irmãos. Não ligue para a cobrinha não, sacode ela no fogo assim, ó. E continua o seu ministério, continua aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Não tenha medo da cobra não, meus irmãos. Não deixa que isso seja empecilho na sua vida não, meu irmão. Sacode a cobra. E viva aquilo que Deus tem para você, igreja. Viva o propósito de Deus. Paulo não perdeu o foco não. Mordeu, sacudiu, continuou pregando, continuou ajudando as pessoas. Olha só, estou encerrando. Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros. Paulo considera os bárbaros uns humanos. Jonas considerava os ninivitas o pior povo, uns bárbaros, um povo que merecia destruição. Paulo não. Paulo entendia que todos são seres humanos, todos carecem da glória de Deus, meus irmãos. O que a igreja tem que entender, que todos são seres humanos, e todos são carentes da glória de Deus, como eu e você, meus irmãos. Não existe ninguém melhor do que ninguém, meus irmãos. Pare com isso, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos são iguais diante de Deus, meus irmãos. Todos são seres humanos, todos precisam ouvir desse evangelho, todos precisam saber que Jesus morreu numa cruz e que ressuscitou, e que Ele vive, está sentado à destra do Pai, e que Ele vem buscar a sua igreja. Por isso, ai de mim se não pregar o evangelho. Pesa em mim, pesa sobre você essa responsabilidade de pregar esse santo evangelho. Todos são seres humanos, meus irmãos. Até um morador de rua que está dormindo no chão, ele carece da glória de Deus, ele carece do nosso amor, porque ele é amado de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Nós somos iguais. Eu não sou melhor do que você porque eu estou com o microfone e estou aqui na frente. Eu sou igual a você. Eu careço da glória de Deus. Eu sou um pecador redimido como você, meu irmão. Não tem nada diferente de você.
para encerrar, Jonas deseja a destruição da cidade. Paulo passa 3 meses orando pelos doentes da ilha. Jonas prefere que o povo seja destruído. Paulo não. Paulo passa 3 meses em Malta, orando pelo aquele povo, cuidando daquele povo. Igreja do Senhor, nós fomos chamados para ir. Há pessoas lá fora que precisam ouvir desse evangelho. Há pessoas lá fora morrendo, meus irmãos. Há pessoas lá fora colocando a sua esperança em drogas, em bebidas. Há pessoas lá fora que precisam ouvir desse Jesus, meus irmãos. Vamos ter a mesma atitude de Jesus e a mesma atitude de Paulo. Todos são iguais. Todos. Lembre-se, meus queridos, ai de mim, se não pregar o evangelho. O Brasil só vai mudar, meus irmãos, quando o Brasil ouvir que existe um Jesus que morreu, que ressuscitou e que Ele vem para nos salvar. O Brasil só vai mudar, meus irmãos, quando a igreja despertar do sono e cumprir o papel pela qual foi chamado, e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Foi para isso que Deus nos chamou. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.